Estudando o livro de Jonas, a gente pode observar a primeira coisa, que Nínive tem um propósito, e o propósito naquela cidade era a salvação. O Senhor chama Jonas para vir pregar a salvação naquele local. Nesse momento, o Jonas já recebe o seu chamado. Identificando o seu chamado, ele conseguiu fugir, porque ele fugindo achava que Deus não veria ele. A primeira lição que já fica aí é porque muitas vezes a gente tem a ideia de Jonas, Deus não está me vendo. Deus não está comigo. Ou seja, nós temos um chamado, um propósito e achamos que conseguimos driblar o Senhor para fazer o quê? A nossa vontade. E para fazer a sua vontade, Jonas decide fugir do seu chamado e da presença do Senhor, se iludindo que existe como fugir da presença do Senhor. Mas existe uma situação aqui muito forte, inclusive. Toda vez que tu está disposto a fugir do teu chamado, o inimigo já vai estar com um navio pronto para te esperar. O inimigo já vai estar com tudo armado que possa te desviar da presença do Senhor e do teu chamado. Jonas foge e se esconde no fundo desse barco, aonde ele é identificado e chamado pelos outros marinheiros que estavam sentindo o poder da tempestade que se isolava-se em cima daquele barco. Além de fugir, Jonas ainda vem e prejudica outras pessoas. E fica de ressalva aqui. Jonas foge, entra no barco. O Senhor, aquele que tudo obedece, fala ao vento, vai lá e sopra, aonde tem alguém que está fugindo do meu chamado. A primeira certeza que temos, o vento, o céu, o mar, os animais, toda a espécie escuta o Senhor. Mas o Senhor, quando ordena a nós, os seres humanos, a gente insiste em desobedecer. E foi isso que Jonas fez. Ele desobedeceu a palavra do Senhor, colocando em risco aqueles que com ele estavam. Na verdade, aqueles que nem imaginavam o que ele carregava. E só em meio àquela tristeza, aquela turbulência, aquela tempestade, ficaram cientes do que estava acontecendo. No versículo 5, os marinheiros identificam que tem uma tempestade e que existe uma razão para aquilo. Isso já fica mais uma lição para nós, para nossa vida. Toda tempestade tem razão. Toda tempestade que está acontecendo na minha vida, na tua vida, a gente sabe que existe uma razão. Seja ela espiritual, seja profissional, seja sentimental ou seja o motivo que for, a gente sabe a raiz da tempestade, a gente sabe qual a razão que aquilo está ocasionando. E muitas vezes a gente se acomoda. Por que se acomoda? Porque Jonas ficou no fundo daquele navio, dormindo, no fundo da embarcação, acomodado, enquanto eles clamavam aos deuses. Sabe por quê? Porque muitas pessoas se acomodam no olho da tempestade porque a posição de vítima, de comodidade é mais fácil. Jonas está no meio da tempestade, os marinheiros estão clamando, mas eles seguem inércia no mesmo lugar. Por quê? Porque muitas pessoas, estando no meio da tempestade, resolvem não fazer nada, porque o lugar de comodidade é mais confortável, porque o lugar de vítima é mais confortável, ou porque de alguma forma ficam esperando que a ajuda venha de alguém específico, ou alguém que talvez nem tenha a ver e nem tenha noção da tempestade que elas vêm passando. Nesse momento a gente consegue saber, identificar que em meio à tempestade, o único lugar que a gente não pode ficar é parado, esperando que a ajuda apareça. E sim, identificar qual a razão, qual o motivo dessa tempestade, para que de alguma forma nós venhamos a exterminar essa tempestade. E era isso que os homens precisavam fazer ali, identificar quem estava por trás dessa tempestade. E isso nos aproxima de uma lição muito importante que fica aqui. Além de identificar a razão da tempestade, além de identificar que não possamos ficar parados, precisamos ter cuidado com quem entra no nosso barco. Porque muitas vezes as pessoas, por mais que estejam próximas de Deus, elas podem estar se desviando do seu verdadeiro propósito e trazendo uma tempestade para a nossa vida. É preciso saber identificar quem são as pessoas que estão entrando no teu barco. É uma lição muito importante.
Porque se desviar do propósito de Deus pode não ser ruim só para aquele que está se desviando, mas sim para aquele que, sem saber de nada, está ancorando e tomando posse de uma tempestade que não lhe diz respeito, que não lhe era preciso. O livro de Jonas é um livro pequeno. Eu botei só os primeiros capítulos para salientar algumas lições que a gente precisa ter na nossa vida. Jonas poderia ter evitado essa tempestade. Jonas não precisava ter sido engolido. Jonas não precisava clamar do fundo do estômago de um animal, aonde ele chama que ele chegou no seu fundo, no pior momento. Mas esse pior momento ele lembrou de clamar ao Senhor, aquele que ele tentou fugir. Então, muitas tempestades na nossa vida a gente pode evitar no momento que a gente deixa de fazer a nossa vontade e realmente faz a vontade do Senhor. Porque todo esse rebuliço só aconteceu porque Jonas escolheu fazer a vontade dele. Ele causou tempestade em outras pessoas, ele causou tempestade para a sua vida. Ele precisou se desesperar para chamar o Senhor e fazer de fato a sua vontade. Eu acredito que isso venha trazer e agregar a tua vida.